Meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre crianças do Brasil e do mundo. Vou ler Mateus capítulo 19, versículo 14, que diz: Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Estorveis. Uma palavra que caiu em desuso. Mas eu me lembro dela. Quando menino, às vezes me chamava de estouvado, né? Quer dizer, significava que era uma criança que não tinha habilidades para fazer nada. Né? Coisas da vida. Falando sobre crianças. No meu modo de entender, toda vez que nasce uma criança, Deus está dizendo para a humanidade: eu confio em vocês. Porque para vir ao mundo uma criança, precisa do pai, da mãe e de Deus. 2 para entrar no mundo e 4 para sair dele no caixão. Mas hoje vamos falar de crianças. Nasceram hoje no Brasil e no mundo 392 mil crianças, bebês que vieram para a Terra, anjos de Deus entre nós. Quando eu era menino, lá em 1954, em Rio do Sul, nós morávamos perto de um centro espírita que tinha muito trabalho com crianças. E sempre eu ouvia uma voz muito bonita cantar: criança feliz, feliz é cantar, alegre, embalar o sonho infantil. O meu bom Jesus, que a todos conduz, olhar as crianças de nosso Brasil. Eu era menino, 6 anos de idade, 5 anos, ouvia aquela música majestosa. Eu não sabia o que era um disco ainda. Eu não sabia o que era um equipamento eletrônico, eu não conhecia, eu desconhecia. Depois vinha saber que aquela voz tão maviosa era de Francisco Alves, o rei da voz do Brasil, que em toda a sua vida gravou mais de 400 músicas. Eu tinha medo de voar, de viajar de avião. Por isso viajava sempre de carro. E numa viagem que ele estava vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro em 1952, ele teve um acidente e perdeu a vida em Pindamonhangaba. Como eu estudei em Pindamonhangaba e morei em Pindamonhangaba, eu sei exatamente onde Francisco Alves morreu. E uma coisa interessante, quando ele gravou esta música, tem um coral infantil cantando junto com ele. 3 meses depois, aquele mesmo coral infantil estava cantando no funeral dele. Foi isso que eu ouvi. E também, no Brasil todo, nos circos, nas casas de teatro, guardou-se 1 minuto de silêncio, em memória daquele grande cantor. O mundo mudou muito. Hoje não se ouve falar que morre uma pessoa estimada e nós guardamos 1 minuto de silêncio. Não se ouve falar. Eu trabalhei num trabalho aqui na América e um colega de trabalho meu foi assassinado. E eu vi no rádio quando eles disseram: vamos manter 1 minuto de silêncio em memória ao nosso grande motorista. Eu parei o carro e aquele minuto se estendeu muitíssimo.
Perdemos essas coisas lindas da vida. Eu me recordo, quando criança, em Itajaí, quando eu passava um funeral, as portas do comércio fechavam pela metade, em respeito àquele que estava indo no seu caixão para sua última morada nesta terra. Perdemos muita coisa bonita, mas Francisco Alves, o rei da voz, que nasceu em 1898 e morreu em 1954, ou melhor, 1952, com 54 anos de idade, dedicou sua vida a cantar para crianças também. Como eu já disse, 392 mil, segundo a ONU, de crianças, bebês, vieram a este mundo hoje. E amanhã, a mesma quantia, ou talvez mais ainda. Mas estas crianças estão por aí. Na nossa vila, no nosso bairro, na nossa cidade, nas nossas escolas. Eles estão por aí. Nós temos a necessidade, o dever de ensinar as nossas crianças o máximo possível, educá-las, colocá-las no caminho certo, como um bom brasileiro, como um bom filho, como um bom estudante. E assim termos uma vida muito melhor sobre a terra. Muitos pais não têm tempo para os filhos. Dizem, lamento, mas não tenho tempo. Às vezes, dedica-se muito tempo ao futebol e pouco à família. Ou muito ao trabalho e quase nada para a família. Outro mal. Ou dedica-se muito à igreja e nada à família. Outro mal. Nós temos que cuidar da nossa família. A palavra do Senhor diz que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. É nossa obrigação fazer isto. É o nosso dever. É o nosso compromisso com Deus, com a sociedade e com a família. Cuidar das crianças. Eu conheço histórias de crianças que desapareceram. Conheci o caso de um menino na Índia, que foi dormir dentro de um vagão enquanto seu irmão ia buscar alguma coisa. E o trem viajou por horas e horas. E no outro dia ele se acordou, não sabia onde estava. Tinha 5 anos de idade. E aí ainda não falava o idioma daquela cidade. E não sabia pronunciar o nome da sua cidade. Ele não sabia nada de seu nome, de coisa nenhuma. Ele encontrou um bom homem que cuidou dele por um pouco de tempo e levou onde tinha um orfanato de crianças. E aí, uma família da Austrália o adotou. Anos mais tarde, ele fez a conta que ele tinha viajado em torno de 10 horas de trem. E procurando no mapa da cidade onde ele foi encontrado, 10 horas ele fez um círculo. E começou a procurar, e a procurar, e a procurar. Já tinham se passado 20 anos. E, num certo dia, ele viu o desenho de uma cidade. Ele reconheceu uma parede. E foi em direção àquela cidade. Já tinham se passado mais de 20 anos. E agora? O que ele fez?
perguntou para as pessoas que estavam por ali se eles sabiam de uma família que o filho tinha desaparecido. E depois de muitas buscas, ele encontrou sua mãe, que o abraçou e chorou muitíssimo. E ele disse: meu irmão, seu irmão foi encontrado morto na rodovia. Quanto vale uma criança? Alguém pode me responder quanto vale uma criança? Eu acho que ninguém pode conceber a ideia de quanto vale uma criança. A minha esposa, eu diria que talvez o bisavô de minha esposa, foi encontrado em cima de um formigueiro. A moça teve um filho e não sabia como cuidar. E então colocou a criança em cima do formigueiro. E alguém ouviu o choro de uma criança. Isso me dói muito. E procurou pelo choro até encontrar a criança e retirou de lá. E cuidou da criança. E a criança tornou-se um grande músico. Assim é a vida. Nos dias de Jesus, eles queriam impedir que as crianças viessem a Jesus. Queriam impedir. Mas Jesus disse: não os impeçais. Deixai vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Nenhuma criança se perderá, porque os braços de Jesus, os braços de Deus estão abertos para receber todas as crianças deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Se você tem filhos e não consegue criá-los, talvez falte o alimento, ou a casa, ou a roupa, ou seja lá o que for. Peça ao Deus do céu. Ele tem responsabilidade e tem amor com todas as crianças. E Ele te ajudará. Nunca deixe uma criança passar vergonha, passar fome, padecer necessidades. Quando você tem alimento em casa à vontade, e você sabe que o seu vizinho padece porque não há alimento suficiente para a família. Que Deus te abençoe e te guarde. Crianças de todo o mundo, Deus vos ama. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.